Boa tarde a todos e todas. Muitíssimo obrigado por estarem aqui no meio do feriado para esse evento de 10 anos do Margem. Eu sou Caio Santos, eu sou doutorando e pesquisador do grupo de pesquisa Democracia e Justiça da UFMG. E essa mesa é para pensar a relação entre imagem e política. Nós temos aqui Renato Caetano, Wesley Mateus e Tamires Coelho participando. Vamos começar com a professora e doutora Tamires. Ela é professora do Departamento de Comunicação Social e vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Mato Grosso. Boa tarde, pessoal. Agradeço inicialmente, pelo convite de estar aqui, reencontrando, ainda que digitalmente, colegas queridos do Margem. Vou começar só fazendo uma breve descrição, Eu sou uma mulher branca, de cabelos cacheados, estou com os óculos de armação escura, estou com um colar, de origem indígena, manauara, e com uma blusa escura. Então, ao fundo tem uma parede cinza texturizada. Depois dessa audiodescrição, eu queria começar falando não só da alegria, mas da importância, Eu acho que é muito sobre isso, pensar esses 10 anos do Margem, é pensar a contribuição que ele trouxe para as nossas trajetórias de pesquisa, as contribuições políticos-sociais que a gente tem conseguido fazer reverberar. E eu gostaria de começar dizendo que eu tenho o prazer de estar no Margem, no período inicial de constituição do grupo, ali em 2015. Fiquei ativa no grupo até 2018, que foi quando eu vim para Mato Grosso, para assumir o meu concurso público, como professora desta casa. E é muito interessante perceber também como essas questões que permearam na época, na UFMG, a minha tese de doutorado sobre questões que envolvem política da imagem, subjetivação política nas redes sociais, essa relação entre imagem e política muito forte no caso do aparecer de mulheres sertanejas de Guaribas, no Piauí, como é que elas estavam construindo essa imagem nas redes e dentro do contexto sociopolítico delas, e também pertencente à época a um projeto da professora Ângela Cristina Salgueiro Marques, que foi a minha orientadora, que era o projeto de política da imagem e subjetivação em cenas de dissenso, que a gente trabalhava com Rancière, com Didier Berman, e alguns autores que também permeavam essa discussão ali no Margem. A minha passagem pelo Margem ela foi muito importante para pensar a autonomia a partir de uma perspectiva crítica, Eu vou pensar a possibilidade de autonomia dessas mulheres por meio desse aparecer nas redes. Está tendo um retorno, eu acho que o seu microfone está aberto, cara. Pronto. Então, tive aí uma possibilidade de pensar essa autonomia a partir de uma perspectiva crítica, e de pensar um tensionamento do conceito de autonomia a partir das vulnerabilidades, Então, associar essa questão do aparecer, do conceito de escrita de si, da professora Margarete Rago, e dessas constituições imagéticas, pensando como é que isso se articula fortemente com as vulnerabilidades que compõem essas sujeitas, e isso trouxe também interesses à tona, que eu tenho hoje desenvolvido em pesquisa, extensão, no próprio ensino, aqui na universidade. E aí, para pensar, claro,
essa dimensão da autonomia, continuo trabalhando com isso, com essas questões de vulnerabilidades, mas também pensar essas marcas do fotojornalismo, as imagens que circulam nas redes sociais, como é que isso se dá também em produtos midiáticos como videoclipes, essa questão do aparecimento da mulher, de como é que isso se dá em termos de subjetivação política na TV, enfim, em várias frentes, né? E eu acho que essa passagem pelo Margem, né, ela foi muito importante no sentido de me ajudar a debater melhor algumas autoras, né, que eu trago essa dimensão interseccional até hoje, de forma mais aperfeiçoada, talvez, né, de forma um pouco mais intensa, mas eu lembro que desde o Margem foi muito importante para aprofundar leituras como Angela Davis, Gayatri Spivak, Flávia Biroli, né, o Didi Berman e o Rancière, mas também o próprio Achille Mbembe, antes do estouro, né, do texto da Necropolítica, e foi muito bacana assim, poder trazer algumas, também tentar trazer um pouco de alguns atravessamentos que eu tive no doutorado de sanduíche, né, lá em Paris, né, na Sorbonne, para o Margem, como é que isso gerou também alguns atravessamentos muito interessantes para a minha tese e também para o que veio além dela, né, porque muitas coisas a gente vai amadurecendo depois do processo da tese, e também na escolha hoje do meu trabalho muito focado, por exemplo, na questão das imagens de controle, né? Que é uma proposta da professora Patrícia Hill Collins e que a Winnie Bueno traz também, né, aqui no Brasil, para pensar o nosso contexto, e como é que isso vai pensar esses lugares cristalizados, né, para mulheres negras, mas também para outras pessoas, né? A gente vai pensar essas imagens controladoras não só para mulheres negras, e também pensar as possibilidades de autodefinição, que seria uma forma de quebrar, desconstruir, desestabilizar essas imagens de controle, né? Então, eu continuo baseada, né, nessa dimensão da interseccionalidade, desde aquela época, né, do início do Margem, hoje trabalhando muito essa dimensão das desigualdades de gênero e sexualidade, das relações étnico-raciais e alteridades, deficiência, acessibilidade, também como é que isso afeta a comunicação organizacional. Então, são elementos que eu vejo muitas pontes com coisas que eu trouxe ali das discussões do Margem. Hoje eu sou coordenadora do Grupo Ciclo, né, que é o Grupo de Pesquisa em Comunicação Política e Cidadania, que é componente da Compolítica, da Rede AMLAT. Hoje estou coordenadora do que era o grupo GT, né, de mídia, gênero e raça da Compolítica, que agora a gente, né, ampliou para mídia, gênero, raça e interseccionalidades. Até a Compolítica, no mês passado, era a Raíza, né, Isa Sarmento, que também é membro do Margem, que estava na coordenação, eu na vice, agora estou na coordenação, a professora Danila Cal está na vice-coordenação, né, também da Federal do Pará, e eu continuo, então, trabalhando nessa dimensão da cidadania, vinculada com a autonomia, né, e eu vejo também muitas desses inícios, né, muito profícuos de discussão, reverberarem também no observatório que eu coordeno hoje, que é o Pauta Gênero, que é o Observatório de Comunicação e Desigualdade de Gênero. Então, embora o Margem nunca tinha feito um evento em Mato Grosso, tem muita coisa em Mato Grosso acontecendo por causa do Margem, né? Então, eu agradeço muito por essas possibilidades, né, de interlocução, e espero continuar, né, fazendo esse processo de interação e interlocução com colegas em outras oportunidades. Como a gente tinha muito pouco tempo para falar, né, eu tentei controlar aqui o meu tempo de fala para ser breve, e agradecer mais uma vez por esse espaço, por estar aqui e por todas as contribuições que o Margem trouxe para a minha trajetória, mas também para outras pessoas indiretamente, né, afetadas pelo Margem, porque eu sei que o Margem também foi importante para a fundação do nosso mestrado, né, em 2020,
Então, dizer que tem muita coisa de Mato Grosso que veio do Margem e agradecer mais uma vez pela oportunidade de constituição do grupo lá no início. Muitíssimo obrigado, Tamires. Agora vamos seguir com Renato Caetano. Ele é doutorando em Ciência Política, mestre em Ciência Política e graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Minas Gerais. É pesquisador bolsista Fulbright, de doutorado sanduíche, e na Universidade de Califórnia, Irvine, e na Universidade de Michigan. E aí, gente? Foi engraçado a Tamires estar falando aqui que começou a trajetória em 2015, né? Eu acho que eu comecei mais ou menos no mesmo ano. Eu gosto de pensar assim que eu comecei a trajetória no Margem com uma disciplina que o Ricardo ofertou na época da graduação, que inclusive o Felipe, que não tá aqui na sala com a gente, mas está assistindo, ele era... Como é que fala? Participava da disciplina também, como estagiário. E aí a disciplina era sobre poder e linguagem. E foi a disciplina que eu conheci o Ricardo. E eu fiquei muito obcecado com a disciplina, porque foi uma das primeiras disciplinas dentro da ciência política que tinha um viés mais interpretativo, né? Que olhava mais para as palavras, que olhava mais para o discurso. E, enfim, aí eu acabei acabei aplicando para uma bolsa no Margem, que eu não passei, e depois abri uma segunda bolsa que eu passei, que era para estudar as manifestações de junho de 2013. E aí eu passei um tempo trabalhando organizando umas entrevistas que um outro projeto do Ricardo tinha feito com pessoas que participaram de junho, e depois trabalhando com uma revisão de bibliografia sobre junho de 2013. E aí a gente começou a trabalhar mais com essa noção de discurso, com essa noção de linguagem que eu tinha aprendido nessa disciplina dentro da própria pesquisa. Nisso eu acabei desenvolvendo o meu TCC sobre o bolsonarismo, e aí eu tinha um pouco um pé na antropologia também, então, no bolsonarismo não, perdão, sobre a direita conservadora em Belo Horizonte, a direita jovem conservadora em Belo Horizonte. E uma análise que começou mais discursiva, mas que depois entrou no campo da estética, para pensar como que a estética também era um discurso da extrema-direita, e principalmente da extrema-direita jovem. E o tanto que, às vezes, ela parecia tinha uns aspectos estéticos que eram muito similares às próprias estratégias de esquerda. Então, eu entrei nesse campo de pesquisar não só a extrema-direita, mas a estética da extrema-direita. E aí eu acabei fazendo o TCC nessa metade antropologia, metade ciência política, fazendo uma etnografia da extrema-direita jovem aqui em Belo Horizonte. E aí acabou que nesse projeto de desenvolvimento do TCC, a gente desenvolveu essa ideia de pensar a extrema-direita através das lentes da teoria queer, mais especificamente da estética da teoria queer. Então, eu terminei o TCC e isso culminou num projeto de mestrado, também vinculado à Margem, sobre a orientação do Ricardo, para analisar especificamente a estética da extrema-direita no Instagram, e aí mais especificamente o Bolsonaro, e ainda utilizando dessas lentes teóricas do queer, para pensar o tanto que eles também, a extrema-direita, precisava apelar para uma estética que era subversiva, antes tradicionalmente associada à esquerda, para fundamentar um discurso político que fosse mais apelativo e num certo sentido, que dava corpo assim, para esse populismo de extrema-direita. E aí a gente foi fazendo uma análise especificamente sobre o Instagram do Bolsonaro, sobre as imagens que o Bolsonaro postava, e o tanto que tinha ali uma questão hiperbólica e exagerada, que na medida que a gente ia lendo ela através dessas lentes do queer, a gente percebia que era uma estética que a gente começou a falar de paródia, né? E aí a gente veio com essa ideia do populismo como paródia e de ler a extrema-direita e o populismo da extrema-direita através da estética das imagens que eles postavam, pelas lentes da paródia. E aí isso foi super interessante, resultou num artigo muito legal com o Ricardo, que chama Populismo como Paródia, que a gente analisa especificamente as imagens postadas, algumas imagens específicas postadas pelo Bolsonaro no Instagram dele.
E depois resultou, obviamente, na minha dissertação de mestrado, que era especificamente sobre isso, e num projeto de doutorado, que era para analisar essa ideia do populismo como paródia para além da figura do Bolsonaro, né? E aí a gente pensou em olhar para lideranças populistas dentro da América Latina, né? De extrema direita. Então a gente está olhando para Javier Milei, Donald Trump e Bolsonaro, a partir dessa lente da estética, das imagens e da paródia. E aí foi muito interessante, assim, porque essa ideia abriu muitos caminhos, né? Abriu a oportunidade de fazer o doutorado sanduíche, abriu a oportunidade de outras publicações e resultou também na minha própria vontade de ficar dentro da ciência política, né? E aí é interessante porque às vezes a gente escuta muito umas ideias de que a ciência política é muito quântia ou que não tem abertura para esse tipo de estudo, e na verdade o que eu encontrei foi exatamente o contrário. Foi uma recepção muito grande, assim, não só da comunidade acadêmica de forma geral, na ciência política, a tese e aos artigos. Então, eu acho que o Margem contribui assim, para uma diversificação da ciência política com um rigor analítico e teórico muito, muito forte. Assim. Eu acho que isso marca minha trajetória, assim, de forma geral. Acho que é isso. Muito obrigado, Renato. E agora, só um comentário antes de apresentar o Wesley. Caso alguém tenha perguntas específicas para algum apresentador, por favor, já façam nos comentários, que depois das apresentações eu vou ler aqui para todos. O próximo é o secretário adjunto da Secretaria de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas e Assuntos Econômicos, Wesley Matheus, que é graduado em Ciências Sociais e mestre em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais. Boa tarde, pessoal. Satisfação estar com vocês aqui. Como é que alguém que estudou imagem, estética, choro, né? Agora estou mexendo com o Conselho Monetário Nacional, com esses negócios, como é que essas coisas conversam. É uma satisfação ter participado ali da origem do Margem, lembrando aqui na salinha, a gente ali tomando chá em taça, vendo o quadro do Paul Klee, no contexto ali da UFMG, daquele prédio anexo, que foi na altura uma grande vitória, um período de expansão das universidades, FIES, ProUni, e aquele anexo foi parte dessa ampliação, então a gente pôde colher um pouco dessa fase. A gente sabe que eu mexo com essa parte fiscal hoje, essa pauta de revisão de gastos, avaliação de políticas públicas. A gente não vive tempos tão interessantes para expansão da universidade, então a gente tem que aproveitar essas janelas para, de fato, fazer o conhecimento florescer para além das fronteiras onde ele está posto. Então, falar aqui do Margem, o Margem ocupa um espaço muito importante na formação do meu pensamento, da minha trajetória e da minha compreensão do que é esse cenário de produção acadêmica, o que é isso, o que é produzir num contexto da academia. Eu que vim de um cenário, de uma família periférica, marginal, né, vim ali de uma família de origem indígena, quilombola, parte de mãe, meu pai, até hoje a gente fica tentando entender qual que é a origem dessa família, e o Margem, acho que ele se revelou como um lugar para entender outra possibilidade de fazer científico. Desde muito criança eu queria ser cientista, desde ali dos meus 6, 7 anos, a ciência para mim se revelava em microscópios, telescópios, jalecos brancos, nessa estética da ciência, nessa imagem da ciência, e para mim até então não haveria algo além ali dessa estética para o realizar, para o fazer científico. Até que eu estava ali no terceiro ano do ensino médio, conversando com o professor de geografia, Oswaldo, importante a menção, e aí eu falo com ele que eu queria fazer medicina, porque para mim medicina era a porta do fazer científico. Ele vira para mim e fala: eu pensei que você ia fazer coisa maior. E eu fico sem chão, porque até então, para mim, a imagem da ciência era aquela imagem dos jalecos brancos, microscópio, cura para a AIDS e para o câncer, e é isso aí que a gente vai fazer para gerar impacto na sociedade. E ali eu começo a tentar entender, então, o que seria esse outro fazer, esse lugar maior possível que o Oswaldo estava anunciando. Peguei os cursos da UFMG e comecei a ler curso a curso, até encontrar ciências sociais. Falei, opa, ciência. Aí eu gostava de ler, né, já.
e associei Fernando Henrique Cardoso, foi um cara que fez Ciências Sociais, Sociologia, e aí me interessei por esse curso. Passei no vestibular, e ali no segundo para o terceiro período já me deparei com uma chamada para bolsistas para estudar internet política. A coisa estava em alta, Twitter, YouTube, essas coisas todas. Tinha o Ricardo Fabrino envolvido. Ali optei pelo processo e passei, né? Na chamada da bolsa. A gente começou os processos de algumas análises de comentários a partir de vídeos que se posicionavam de forma favorável ou contrária a algumas questões, como casamento LGBTQIA+, e tinha outras temáticas também. Então, desde o YouTube, Twitter, Facebook, na altura tinha um portal que chamava, acho que é Vote na Web, que tentava traduzir para uma linguagem, entre aspas, simples, o que tinha ali de proposta de lei, e a gente se debruçava sobre isso. Ali eu encontrei e falei, poxa vida, tem outra forma então de fazer essa tal ciência. Já tinha dado esse primeiro clique quando eu descobri e me dei conta das ciências sociais. Mas quando eu entrei ali no contexto do Margem, eu vi essa multiplicidade de vertentes metodológicas possíveis, que até então, né, nas ciências sociais, e chegando forte essa perspectiva das abordagens quantitativas, que eu também gosto, também me aprofundei, mas eu não tinha percebido ainda essa possibilidade. E com o Fabrino, ali, com Angela Marques e outras pessoas envolvidas nesse cenário, a gente conseguiu, eu consegui particularmente me formar muito nessa possibilidade de um outro fazer científico. Na monografia me dediquei a analisar o Twitter, mas no mestrado, aí para puxar essa discussão aqui da imagem política, talvez é onde eu mais me aventurei por essa seara, porque eu fui, dentro do contexto das ocupações da Isidora, estudar o choro, a manifestação do choro, seja num cenário ali de vídeos, seja num cenário de situações onde eu percebi esse choro presencialmente, entendendo o que esse choro, essa manifestação performática ou verdadeira ali do choro, ela gerava sobre o debate que estava posto naquela situação. Naquela altura, escutei pelos corredores da UFMG, pô, mas isso aí você não está fazendo, isso não é ciência política, você está estudando choro, emoções, vídeo, imagem, esse negócio não faz muito sentido. Mas ali a gente, sob a orientação do Fabrino, eu vi essa possibilidade ali, de fato, de mergulhar em um outro tipo de insumo, de commodity para a formulação do pensamento político ali naquele contexto. Isso, para mim, foi fundamental, assim, né, ter conseguido ter esse contato para a minha formação e para conseguir falar sobre o que eu estava falando, porque esse insumo, falar sobre emoção, muitas das vezes não se revelaria sobre um banco, ali, uma planilha, uma matriz, usualmente mobilizada numa perspectiva de análise quantitativa. Não que não seja possível falar de emoção mobilizando essa vertente metodológica, mas naquele contexto, ocupações de Isidora, para falar do que eu estava querendo falar, né, essa orientação e isso que eu bebi ali no contexto do Margem foi fundamental, tanto teoricamente quanto metodologicamente. Toda imagem é possível ser traduzida por uma matriz de números, mas assim, essa coisa não é trivial. Hoje, com a inteligência artificial, é mais fácil. Há 8 anos atrás, essas coisas também não estavam tão avançadas assim. Então, isso foi fundamental, e isso me seguiu também depois do doutorado, por mais que eu tenha feito ele fora, mais distante do contexto do Margem, essa discussão que também estava no mais forte no início do Margem, de uma democracia, discussão de democracia deliberativa, do choque público de razões. Isso me auxiliou também no meu doutorado ao fazer uma autocrítica sobre o meu próprio trabalho. Eu trabalhei ao longo da década implementando ciência em organizações e essas unidades de altos estudos, de monitoramento e avaliação de políticas públicas, grandes projetos, empreendimentos por América Latina, África, tive no contexto da Ásia, e eu parei em algum momento para pegar essa literatura e me criticar. Será que é isso daqui que eu estou fazendo, que tem muito uma estética de tecnocracia, será que isso serve, isso é aderente aos pressupostos da democracia? E aí eu, baseado em toda essa discussão, fui me criticar nesse processo. Que muitas das vezes que a gente está fazendo é encastelando muito mais as decisões e distanciando essa ligação direta, criando imagens complexas, decisórias, que são pouco traduzíveis para a população ampliada, e ao serem incompreendidas, você exclui, né? Você decide com uma parcela ultra reduzida. Então, foi fundamental também para, não só a parte do doutorado, criticar, mas hoje no meu dia a dia. Né? Hoje, como assumi agora, eu estava como adjunto, assumi como secretário, junto com a Simone Tebet lá nesse sentido, uma pauta áspera está conosco, que é a questão da revisão de gastos, e toda essa discussão de justiça, de reconhecimento, de democracia, ela me serve hoje.
né, para me guiar e para eu poder entender, porque eu discutia muito isso com o Fabinho, será que a deliberação atravessa, né, os conselhos monetários, quem decide as políticas fiscais, monetárias do Brasil? Hoje eu tenho lugar nesses espaços, eu estou muito perto desses espaços. E eu estou tendo a chance de ver atravessamentos e não atravessamentos de tudo isso que a gente discute nesses espaços super restritos. E é curioso, acho que eu ainda quero escrever sobre isso, eu ainda quero produzir, né, para tentar fazer essas conexões, mas acho que se não tivesse tido toda essa trajetória, a minha leitura hoje sobre todos esses espaços, ela seria desértica, ela seria muito rarefeita. E para além disso, só para fechar minha fala, eu acho que são 10 minutos, né, pessoal, que vocês estipularam, 8h39 aqui. E ao longo desse processo, eu pude produzir esse negócio aqui, que é o Cidade de Papiros, que é um livro que está na 3ª edição dele, já ganhou o edital em Belo Horizonte, a Prefeitura de São Paulo agora também selecionou ele para compor ali alguns dos catálogos. E é um livro que conta, o Ricardo Fabrino brinca, né, que é um livro que ele escreveu e ilustrei, porque é um fotopoema que conta com um pós-fácil do Fabrino. Fico super feliz e tive essa honra, né, de contar com um pós-fácil nele. E eu viajei por 16 mil quilômetros fotografando pichações. E aí a ideia é possibilitar essa leitura das cidades. E aí, a partir dessas imagens, normalmente a gente consegue escutar vozes que talvez a gente não escutaria. E aí, o último comentário que eu vou fazer, vou fechar minha fala, que é a brincadeira que eu faço com esse livro, é uma reflexão que é fruto desse contexto margem, todas essas pessoas que pelo margem passaram, que eu brincava com o pessoal, imagina a palavra suave, né? A palavra suave na capa da revista Marie Claire. Guarda o tom dessa voz que está falando essa palavra para você. Agora pega essa mesma palavra, coloca ela ali, na canaleta, ali na mureta, no Rio Arrudas, Pinheiros, em São Paulo, né, num contexto ali próximo à rodoviária, no Rio de Janeiro. Escuta essa outra voz que fala a mesma palavra suave. Compara essas vozes. Usualmente, quando você compara essas vozes, você está escutando tons, timbres, sotaques distintos ao comparar essas duas vozes que ora estão estampando ali a capa da Marie Claire, ora estão numa mureta na beira de uma rodoviária de grande centro. A cidade, esse discurso estampado, encravado nessa textura áspera da cidade, nesse papyrus da cidade, às vezes possibilita a gente entrar em contato com outras vozes. Então, a partir dessa imagem do Cidade de Papiros, eu quis colocar outros sons, as pessoas em contato com outros sons possíveis ali, narrando alguns discursos que atravessam ou não atravessam esses espaços decisórios de poder. Então, acho que queria só trazer nesses 10 minutos como que o Margem, com essas reflexões, ele atravessou e atravessa a minha vida até hoje, é um espaço fundamental de formação, e imagino que daqui para frente ainda formará muitas pessoas. Então, muito obrigado, pessoal, por essa oportunidade. Desculpe a forma improvisada e atabalhoada aqui, né? Mas é uma alegria sempre estar com vocês. Muitíssimo obrigado, Wesley. Para encerrar, eu sou Caio Santos, né? Eu sou doutorando em Comunicação Social na UFMG. Eu fiz mestrado na UFRJ em Comunicação e Cultura e sou graduado como bacharel em Comunicação Social e habilitação em Jornalismo, pela UFMG. Eu fui no doutorado que eu entrei no Margem, um pouco depois do Renato, se não me engano, e quando eu entrei na minha pesquisa, eu queria discutir comunicação e política, e eu sempre fui pautado pela pesquisa da Ângela Cristina Salgueiro Marques, que foi orientada da Tamires, e foi citada aqui, eu acho que tanto pelo Wesley quanto pelo Renato, e infelizmente não pôde participar hoje. E eu sempre pesquisei mobilização política e o papel da estética em organização de sujeitos marginais, né, ou marginalizados, para ser mais específicos. E no meu mestrado eu estudei muito sobre máscara, como que a máscara foi utilizada e como que ela estudei os zapatistas do México, estudei engraxates na Bolívia, e estudei durante a pandemia o uso de máscaras sanitárias e como que
esse objeto que tem uma função estritamente funcional, que é impedir que você transmita um vírus para o outro, para a pessoa que está próxima, é como que isso acabou adquirindo um sentido performativo a partir dos movimentos anti-máscaras, né? Que muitas vezes, por exemplo, eles cortavam a máscara, tornavam ela imprática para dar a ela um sentido estético e político, né? Porque eu entendia que o vírus em si não é político. O político é a reação que nós damos a ele, né? A resposta que a gente vai dar. No doutorado, eu quis maturar várias das reflexões que eu já estava ali experienciando, especificamente para se pensar a crise ecológica no Brasil. Eu estudei o luto ambiental, luto ecológico, no contexto das crises das barragens aqui em Minas Gerais, sobretudo a partir do rompimento das barragens em Mariana e Brumadinho. E eu também estudei o negacionismo climático e o negacionismo ambiental do governo Bolsonaro e analisei alguns filmes do Brasil Paralelo que são negacionistas, que dizem que não existe um problema ambiental, né? Que o desmatamento ele não acontece, ou se acontece, ele é extremamente exagerado. E disso eu desenvolvi todo um conceito de como pensar a sensibilidade. E o Margem, eu acho, através da coordenação do Ricardo Fabrino, um espaço que eu consigo ter acesso a várias discussões que estão acontecendo, correntes, e várias formas de pensar a realidade. A meu ver, a partir de 2016, ninguém rompe uma forma de entender a política contemporânea, né? A partir da eleição do Trump e do Brexit, e depois, e também a partir do impeachment. E eu acho que lançou várias crises, a meu ver, a pensamentos pós-estruturalistas, que eles eram muito marcados, muitas vezes, por um certo afastamento do conhecimento científico, né, das ciências naturais, que eram muito construtivistas sociais. E, no Margem, eu pude maturar e ver como você pensa o neomaterialismo, que bebe dos pensamentos pós-estruturalistas, que pensa a interseccionalidade, que pensa a afetividade, mas pensa a ciência natural, as ciências naturais e exatas, elas também têm algo a contribuir para pensar a política e a realidade contemporânea de forma crítica, sem dizer que elas necessariamente têm um acesso privilegiado à realidade, como o perspectiva positivista pensa, né? Porque diante de tantas inovações tecnológicas nos últimos 20 anos, tantas descobertas sobre a própria neurologia, como que o cérebro humano funciona, como que a gente não vai pensar a ciência e como que a gente vai abrir mão dessas contribuições. E o Ricardo Fabrino e o Margem, a partir das suas experiências de chamar pessoas do mundo inteiro para virem falarem sobre suas pesquisas, permitem a gente pensar como que plantas, como que paisagens, como que vírus, né? Como que algoritmos, códigos, como que vários elementos não humanos que não participam,
né? E como que a própria materialidade do mundo participa também na cultura, né? E isso leva, inclusive, para uma outra concepção para mim que eu tenho de imagem, que a imagem não é uma representação. E aí, concluindo a minha fala, já como uma primeira pergunta para a mesa, como que vocês entendem imagem? Porque foi falado muito de estética aqui, foi falado muitas vezes de discurso, de afeto. Imagem, o que é uma imagem para vocês? Vamos seguir a ordem das falas? A gente tem também uma pergunta, né, do Fabrino. Então, acho que, de repente, a gente poderia responder junto. O que você acha, Caio? Sim. De repente, você coloca aqui na roda a pergunta do Fabrino, né? Eu já vou emendar, então, né, que é relevante, porque, de algum modo, vocês olharam para... Eu acho que vocês é mais a Tamires e o Wesley, né? Porque eu acho que eu e o Renato já estamos no momento em que a virada estética estava menos consolidada nas ciências políticas, ainda que fosse central na comunicação, né? Eu acho que a questão da estética, tá, Tamires pode confirmar isso ou não, sempre foi um não problema na comunicação. Vocês acham que isso mudou? Eu vou somar isso também, porque eu sempre fico pensando que muitas pessoas, diante de todas essas crises epistemológicas que aconteceram na política, desde 2016, uma das respostas muito comum é você voltar a um paradigma iluminista, né? O pós-estruturalismo e o estruturalismo, todo isso, o movimento interseccional, minoritários, não importa, vamos voltar para pensar o universal, a totalidade, a economia. Como que vocês pensam isso na contemporaneidade? Vamos lá, tentando, né, não estourar tempo, tentando ser, talvez, ser breve, mas aí, né, não dá para... É muito profundo, são muitas questões aqui, e eu vou tentar ser o mais sucinta que eu puder. Acho que a gente tem aí algumas perspectivas de imagem que estão irrefutavelmente consolidadas, né, naquele momento, em outras perspectivas não, né? Então, quando a gente pensa essa perspectiva do imagético, né, e da imagem relacionada aí à política, né, numa perspectiva aí do Rancière, de reflexões da própria Ângela, né, a gente está pensando também em perspectivas que envolvem cenas polêmicas, né? Não polêmica naquele sentido, né, do senso comum, mas essa coisa do aparecer, do disruptivo, e como é que a gente percebe construções enunciativas aí sobre sujeitos, né? E aí, na perspectiva da minha tese, né, naquela época, eu já estava trabalhando com a perspectiva de análise, por exemplo, tecnodiscursiva. Então, a gente já numa perspectiva da Pavot, né, que a gente já estava pensando aí essas perspectivas discursivas atravessadas por questões técnicas, e assim, embora eu estivesse analisando imagens que circulam nas redes sociais, e aí era um recorte, eu entendo que imagem é uma coisa que vai para muito além do que pode ser capturado por tecnologias, dispositivos técnicos, enfim, né? Inclusive, quando a gente pensa numa perspectiva de comunicação organizacional, a gente vai pensar uma série de discursos aí em disputa para construir a imagem sobre algo, sobre alguém, né? Então, isso é irremediavelmente partilhado socialmente, vai ter questões aí, relações de poder imbricadas. E eu, tentando assim olhar também, né, nessa perspectiva da provocação do Fabrino,
a gente tinha aí, né, uma questão que talvez estivesse aparentemente consolidada, né, na comunicação, mas na comunicação a gente estava com isso bem consolidado quando a gente pensava obras de arte, audiovisual, né, mas não tanto a partir de fenômenos, manifestações de sujeitos marginalizados. Então, eu lembro, por exemplo, da Compós de 2016, que escrevemos, a Compós foi em Goiás, foi em Goiânia, na UFG, e a gente estava no GT de Estética, né? E aí escrevemos um artigo, né? Ângela, eu e Frederico, agora esqueci, o Fred. E aí a gente trabalhou sobre essa perspectiva também das fotografias, do olhar fotojornalístico também, sobre beneficiários do Bolsa Família, né? A gente fez uma discussão sobre isso, e assim, era muito interessante a gente perceber que o GT estava muito bem consolidado em torno de análises que envolviam a cultura pop, que envolviam o audiovisual, ainda que fosse não necessariamente um audiovisual hegemônico do mainstream e tal, que tivesse ali, né, em outros circuitos, como, por exemplo, Recife, e numa pegada alternativa e tal, mas a gente estava vendo construções que que na comunicação elas estavam muito bem situadas como, né, objetos, fenômenos que a gente traria uma perspectiva de estética e política. Mas ainda havia alguma resistência em olhar para, por exemplo, essa comunicação do dia a dia, esse aparecer do dia a dia, como político, quando ele é feito por parte de pessoas que não são influencers, não estavam ali circulando, né, entre milhares de seguidores. Então, a gente tinha ainda, embora isso estivesse melhor consolidado na comunicação do que na ciência política, a gente tinha ainda algumas questões que precisavam ser melhor resolvidas, que hoje, 10 anos depois, 9, 10 anos depois, a gente olha e assim, já não é mais uma questão. Isso já está circulando, né, de forma mais frequente nesses espaços. Eu vejo isso circulando mais na Unpox, na Compolítica, na Compós, sem ser questionado, né? Essa dimensão de estética política. Né? Acho que eu conseguiria contribuir por aí para começar o debate. Renato, depois Wesley. Acho que vou deixar o Wesley responder primeiro, porque aí ele pode juntar nessa questão da virada da estética da ciência política, que para mim não faz mais tanto sentido. Virou um burocrata, né, galera? Virou um consultor de Banco Mundial, burocrata. Então, assim, óbvio que de vez em quando eu vou ler as coisas, mas a sensação que eu tenho depois desse tempo é que essa discussão emoção, imagem, foi mais aceita, até pelo núcleo mais duro da ciência política. Mas quando se fala você perguntou também sobre o conceito de imagem, né? Normalmente as pessoas acham que associam a ideia de imagem a fotografia, pintura. Óbvio que você tem ali um sujeito envolvido nesse registro, nessa reprodução, mas também tem essas projeções mentais que as pessoas têm da realidade, ou de uma pretensa realidade, que conscientemente ou inconscientemente elas projetam. Né? Se eu posso pensar aqui na questão de qual é a ideia que a pessoa tem do negro, né, do homem negro brasileiro, você pedir para as pessoas poderem relatar e elas ali relatarem as projeções imagéticas que elas têm. Eu acho que tem uma tendência também, acho que talvez a gente começar a caminhar mais acho que já caminharam um pouco, eu não estou acompanhando tanto, mas é uma noção de imagem quanto a essa representação do consciente. Como se todos nós tivéssemos a chance de ser um pintor, uma pintora. Um dia você pegar uma inteligência artificial e pedir para as pessoas relatarem o que elas imaginam acerca de determinado fenômeno, comparar as imagens que fluem dessas consciências ali acerca do fenômeno de interesse, por exemplo. Eu acho que pode ter um espaço para a gente avançar nesse sentido.
Mas eu acho que quando as pessoas nas ciências humanas, principalmente aí na comunicação, né, agora na ciência política, estão falando em imagem, eu via muito esses estudos de capa de revista, né, como é que as pessoas estão projetando ali, ou, eu quero olhar uma capa de revista ali, Dia dos Pais, qual que é a imagem masculina que normalmente se representa? As pessoas paravam. Ou, às vezes, vídeo, discurso. E aí eu lembro, acho que às vezes até o Renato, um estudo que eu achei bem interessante, que você mencionou, acho que foi você com o Fabrino, a ideia do queer, trazendo isso para a performance dos caras igual Bolsonaro, Trump, achei isso sensacional. Então tem muito uma imagem também que figura na linha que o Tamir está falando, com a ideia de performance que o pessoal da comunicação traz, eu percebo muito isso. Agora, uma coisa que eu tentei fazer na ciência política, mas eu não consegui por não achar ressonância, era sair dessa esfera da interação, né, da pessoa tete a tete, ou da fotografia, pintura, e ir para uma noção mais macro, que no caso eram as imagens de satélite, tentando analisar uma estética na altura do que configurava pobreza, riqueza, ou uma noção até de aprovação política de determinado país a partir de imagens de satélite. Isso eu não encontrei muita ressonância. Eu percebo hoje que na economia tem um pessoal avançando mais em estudos desse tipo. E uma coisa, para fechar meu comentário sobre imagem, que me chamou muita atenção, era a possibilidade de, usando imagem de satélite e algumas bandas de frequência que não são visíveis, a gente falar de alguns fenômenos antropomórficos, de algumas transformações humanas na natureza. Aí um exemplo simples, né? Eu pegava lá uma banda de frequência, um telhado de amianto, que normalmente, que por mais que o amianto seja proibido, ainda existem casas com telhado de amianto, ele absorvia uma determinada banda de frequência não vista aos olhos nus. E aí eu conseguia, a partir disso, presumir coisas como pobreza. Então, estou dando um exemplo bem genéricozão aqui, um fenômeno bem agregadão. A gente sabe que a gente gosta de apurar mais as coisas aqui nesse tipo de discussão nossa, mas só para falar de outros lugares, pontos de partida do uso de imagens e de uma imagem que para a gente às vezes não é usual, que é essa imagem de satélite, e quem enxerga normalmente desse lugar, dessa perspectiva, é um lugar de muito poder, inclusive. Se usa essa imagem para fins militares, por exemplo. É um ponto de vista que normalmente era associado ou mobilizado por um agente estratégico, oculto, para fins de dominação, para fins de subjugar uma outra nação, espionagem, sabotagem, esse tanto de coisa. E eu acho que também tem essa coisa também, de analisar os pontos de vista. Quem normalmente vê aquela imagem, quem normalmente produz aquele tipo de imagem e para qual finalidade, né? Porque às vezes dá muito poder para uma figura determinados pontos de vista. Então, acho que não sei se eu ajudo, minha fala meio caótica aqui, não estou acompanhando tanta literatura, mas é o que eu tenho a contribuir. Aí sou eu? Nossa, perguntas difíceis, assim. Eu lembro que quando eu comecei a estudar imagem, a gente vai nessa definição básica, né? O que é a imagem? Aí aí tem um livro clássico, acho que é de um cara, de um francês, chama Jacques Salmon. Acho que foi um dos primeiros que eu li, assim. Muito básico, né? O que é a imagem? Aí ele vai falando, assim, dá 1 milhão de definições, né? E aí fala, a imagem pode ser uma palavra, pode ser um texto, pode ser um objeto, pode ser... E aí ele vai dando definições. E cada definição que você vai escolher vai te permitir, emendando aí na pergunta do Lucas, vai te permitir utilizar de metodologias diferentes, né? Mas eu acho que uma das definições de imagem que mais me marcou, assim, teoricamente, que influencia muito o meu trabalho, é uma do Mitchell, que ele vai partir do pressuposto da imagem como subalterno. Ele vai falar assim, eu quero pensar a imagem a partir dessa noção de subalternidade. Aí ele faz uma comparação rápida ali em relação à escrita, né? Mas a partir do subalterno como o detentor de uma forma de desejo. Ele vai falar, tipo assim, olha, eu quero pensar as imagens como as imagens daquilo que projeta algum desejo que é misterioso para o espectador. E aí eu achei isso muito legal, porque isso permite abrir para interpretações para além das imagens como só produtoras de relações de poder, né? O que a gente vê mais na ciência política mainstream é mais uma análise, tipo assim, como as imagens projetam poder, as imagens, como que a gente encontra ilustrações das representações de poder dentro das imagens, e aí ele vai partir do pressuposto, ele vai inverter essa relação, ele vai falar assim, não, as imagens também, elas faltam poder à imagem, porque quem dá poder à imagem somos nós. Então ele vai partir do pressuposto, então, tipo assim, então, o que é que em cada imagem vai ter, o que cada imagem vai conter, que vai permitir que o poder
atravesse as relações, que produza alguma relação de poder. Então, para mim, essa definição do Mitchell é uma das mais interessantes, assim, que eu acho que abre um pouco a caixa para radicalizar essa ideia de que a imagem pode ter interpretações realmente muito plurais e muito abertas, assim, que é diferente do texto. A imagem é o que nunca deixa de ser interpretado, né? Ela vai ser sempre uma abertura, assim. Então, não sei, essa, assim, tendo que responder rápido, essa acho que é uma definição que me pega, assim. Excelente. Eu, particularmente, tenho um diálogo muito com a pesquisa do satélite que o Wesley citou, porque eu sempre entendo imagem como material. Não existe imagem puramente cultural, ou para mim, sequer mental, né? Porque toda imagem, ela existe materialmente, de alguma forma. Mesmo esses estereótipos, que eles são reproduzidos a partir dos comportamentos que a gente está no corpo. Porque aí eu entendo estética, né? A estética é o pensamento não sobre o que é bonito ou belo, mas sim sobre aquilo que nós sentimos, sobre os sentidos. E, portanto, a gente sente, nós seres humanos sentimos pelo corpo, né? Então, a estética, ela é uma ciência sobre o corpo. E isso você pode, inclusive, derivar um conceito não mais que humano de estética, porque todo ator tem corpo. Então, por exemplo, quando você está falando de um satélite, para usar o exemplo do Wesley, ele tem um limite do sentido do satélite, que é o limite do sensor. Até onde que ele pode dar um zoom, onde que ele consegue diferenciar certas afetações que se torna um ruído e que se torna algo interpretável. Isso não tem nada a ver com linguagem, isso tem a ver com uma questão material, técnica. Mas que aí a gente pode entender a estética como fazer sentido, sense-making, e sense, só perceber, né, sentir. E aí, acho que vem, para encerrar essa mesa, a última pergunta do Lucas: quais são os desafios metodológicos de pensar as imagens? Porque eu acho legal o que o Renato falou, toda imagem, ela tem uma ambiguidade. Nenhuma imagem, ela é um dado bruto, né, como a gente fala. E, então, como que a gente lida com essa ambiguidade, sobretudo quando a gente está pensando processos políticos, que tem um impacto e demanda um certo rigor, né? Como que a gente tem um rigor para pensar a imagem? Vamos inverter a ordem agora, Renato, Wesley e Tamires, para encerrar? Ai, meu Deus, detestei essa inversão da ordem, não dá tempo de pensar. Mas pensando metodologia para pesquisar a imagem, assim, eu sempre fico na metodologia interpretativa. Eu acho que é o o mais interessante, assim, e que eu acho que é o que a ciência política tem aberto mais espaço, assim. Olha, para mim, agora estava até escrevendo a tese, né, há pouco tempo atrás. Tem uma questão que a ciência política tende a ignorar. Isso é uma reclamação do pessoal da estética e do pensamento filosófico da política, que a ciência política tende a ignorar tudo isso que e aí o Wesley pode entrar para falar disso também, tudo que é afeto, tudo que é considerado como uma categoria difícil de enquadrar dentro de uma caixinha metodológica analítica fácil, né, como um objeto que não é sério, um objeto que não é digno da ciência política, né? Só que, na verdade, o que você vem observando nas pesquisas de hoje é que justamente são esses elementos definidores da política contemporânea. Então, você vai ter uma série por exemplo, de estudos quantitativos nesse sentido, apontando de que o que explica, por exemplo, o apelo do populismo contemporâneo não pode ser entendido em termos de uma lógica quantitativa objetiva, né? Que você precisa abrir para outros elementos interpretativos, assim.
Então, na minha opinião, eu acho que os métodos interpretativos são os mais interessantes agora, assim. É isso. Já pode emendar com uma fala final, Renato, para a gente liberar todo mundo para o Essa é a minha feriado? fala. Tá. Essa minha fala final é a fala final, também ao mesmo tempo ela reverbera. Pessoal, perguntas super difíceis. Estava até falando no WhatsApp com o Fabrício aqui, que saudades do Margem, né? Que é esse lugar de perguntas difíceis para a gente pensar. É bom pensar. Com relação a desafios metodológicos, eu acho que de fato a gente tem que, com todos os cuidados que envolvem, né, mergulhar nessas possibilidades que o uso de inteligência artificial elas conferem ao estudo desses fenômenos, porque muitas das vezes primeiro, né, questionou-se esses fenômenos como fenômenos políticos possíveis ou como fenômenos que poderiam ser foco da ciência política, principalmente vertentes mais institucionalistas e tal. Esse pessoal vai questionar, não, tem que. Mas hoje eu estou escutando gente que estava ali analisando o comportamento eleitoral, esses veios mais consolidados da ciência política, falando de ressentimento. Eu falei, ué, eram coisas que eu lia na literatura sobre emoções, que começou a surgir ali no contexto da Alemanha, falando da guerra, Segunda Guerra, e como é que o sentimento a questão do ressentimento foi importante para entender tudo aquilo que estava sendo gerado, isso sendo falado por pessoas que normalmente não consideravam afeto, emoções, toda essa história como uma história possível de ser interpretada pelas lentes da ciência política. Então, acho que tem uma compreensão, nisso na linha que o Renato, que vocês estavam falando aí, de entender esses fenômenos como fenômenos importantes, né, para a compreensão da política contemporânea. E eu acho que a gente tem que aproveitar desse ferramental que já é mobilizado pelo pessoal que está aí fazendo política eleitoral para entender emoção, para entender a reação do comportamento do eleitorado em relação a alguns conteúdos e afins, para a prática da ciência. E também rever esse próprio instrumental, que é uma coisa que o Fabrício já está fazendo, já tem algumas discussões aí sobre o algoritmo, institucionalismo algorítmico, né, toda essa coisa, mas eu acho que a gente tem que se apropriar desse novo fazer científico. Acho que agora tem uma nova forma, os métodos também se atualizam, a gente não pode se apegar a eles ali, né, como que eles fossem a nossa razão de ser, ou a ciência só tivesse uma forma de ser feito. E aí, ao entender que tem uma forma, que aí é o meu segundo ponto, e para fechar minha resposta, questionava-se o objeto como um objeto possível, depois questionava-se os métodos mobilizados como métodos possíveis para garantir uma certa robustez analítica. Então, agora, você tem uma compreensão de que são fenômenos passíveis de serem analisados pelas lentes da ciência, política e um avanço em termos de métodos capazes, então, de trazer uma robustez e combater essa pretensa subjetividade, né, que as pessoas colocavam para questionar esse tipo de análise. Então, você não tem muito, então, agora o que retrucar. Aqui, pessoal, vocês sabem que eu concordo mais com vocês aqui na linha do abordagens qualitativas, todo método é perpassado por subjetividade, mas eu estou só aqui incorporando a crítica que se fazia. Eu acho que essa crítica ela vai ficando mais sem espaço. Só que a gente também tem que avançar na linha de compreender essas novas formas de fazer científico para dar conta desses insumos, desse material imagético a ser analisado na sua complexidade. Muito obrigado, Wesley. Tamires? Bom, é isso, né? Assim, que o pessoal estava colocando saudade dessas perguntas difíceis, né? Acho que há algumas coisas nesse sentido da metodologia, né? Assim, acho que os desafios eles, né, vão se atualizando. Se antes o questionar determinado fenômeno como algo passível de uma pesquisa, se isso está melhor resolvido, como fazer isso diante de outros atravessamentos que acontecem hoje sobre esses fenômenos que há 10 anos atrás não aconteciam, pelo menos não da forma como a gente vê hoje, né? E aí, uma coisa que eu fiquei pensando, né, sobre essa dimensão metodológica, vai se vincular um pouco com o que o Emmanuel Alois vai falar sobre essa questão da imagem, né? Sobre o que essa imagem ela vai aparecer de uma forma menos complexa, não menos complexa, mas ela sempre vai aparecer
de uma forma menor do que aquilo que ela torna visível, né? Então, aquilo que a gente vê na imagem não é só o que está materializado ali, não é só a materialidade. A gente sempre vai olhar questões que a gente vai dar sentido para elas de uma forma maior do que aquilo que está teoricamente visível ali, materializado. Então, me parece que não é que existe um método melhor ou do que outro. Eu acho que ele vai se adequar dependendo de como ele se constitui como problema de pesquisa e vai depender também do seu lugar de pesquisador. Porque uma coisa que a gente tem assim, percebido bastante, que eu já tinha um pouco, talvez, essa noção, mas que quando a gente se coloca no lugar, por exemplo, de orientadora, né, assim, de mestrado, de pós-graduação, a gente vai percebendo que, de fato, é um lugar completamente definidor da constituição do problema, claro, porque depende daquilo que o que está te desafiando, o que está te interessando. Mas o seu lugar, frente a esse problema, frente ao fenômeno, né, frente a essas imagens, ele é também completamente direcionador de determinados percursos metodológicos ou não. Né? Então, a metodologia ela vai envolver esses desafios, mas desafios que vão ser diferentes. Né? Se eu tenho uma proximidade ali com essas imagens, né, com esse fenômeno, isso vai me trazer possibilidades que não serão possibilidades para outras pessoas que não estão tão próximas ao fenômeno, mas isso vai me trazer problemas. Por exemplo, o fato de eu naturalizar muitas vezes coisas que não podem ser naturalizadas numa pesquisa, num olhar científico. Né? Se eu estou mais distante, eu consigo olhar mais de fora, mas eu não consigo olhar para questões entre meios ali, questões de poder, que quem está dentro consegue entender melhor, né? Quem está dentro consegue entender melhor tensões, quem está mais próximo do fenômeno consegue entender melhor constituição de algumas coisas, né? Da própria imagem, enfim. E eu acho que essa questão do científico, do olhar científico, a gente está abrindo mais possibilidades de pensar essa subjetividade como elemento de rigor metodológico. A subjetividade ela não entra mais como uma questão que vai enfraquecer, fragilizar a pesquisa, não. Ela entra a partir do lugar de transparência com quem vai ler o seu relatório científico, esse grande relatório científico que vai ser a dissertação, a tese, outros relatórios de pesquisa, artigos científicos. Sabendo de onde você está partindo, a gente consegue entender como é que você chegou até ali. Mas se você parte de um outro lugar, você não consegue chegar exatamente ali. Né? Então, acho que para o Lucas, né, uma coisa que eu tenho pensado em termos de desafios metodológicos é que eles estão muito vinculados a de onde a gente está partindo, qual é o nosso repertório e quais são os desafios que são postos para esse lugar de onde a gente parte, né? Que vão ser diferentes para cada pessoa pesquisadora que vai olhar para aquilo. Então, eu acho que os métodos eles vão revelar menos ou mais, nunca vão revelar tudo. O que eles vão revelar vai depender do seu interesse sobre aquele fenômeno e o que você vai conseguir ali ao final vai depender de uma série de coisas que vão constituir o seu lugar de pesquisa, né? Então, acho que é uma coisa que eu tenho tentado talvez reforçar entre jovens pesquisadores, né, que estão comigo, trabalhando comigo e com quem eu tenho aprendido também. Olha, o lugar que você ocupa, ele não é um demérito, né? Mas você não pode, digamos assim, esconder coisas de onde você parte para o seu público, né? As pessoas que vão ler as coisas da pesquisa, as pessoas entender de onde você parte. Isso quer dizer que você vai colocar cada micro detalhe? Depende. Primeiro, interessa
E como é que isso afeta o seu lugar de pesquisador? Então, acho que são coisas importantes, porque quando a gente trabalha com imagens, a gente trabalha com relações de poder. Quando a gente trabalha com relações de poder, a gente tem que pensar também que o nosso lugar de pesquisador, de pesquisadora, enfim, vai implicar um lugar também de poder sobre aquilo que vai ser relatado, como vai ser relatado, vai partir de decisões nossas, né? E aí, como a gente vai tomar essas decisões, isso vai partir também de várias opções metodológicas. Não sei se eu ajudei, se eu mais atrapalhei, Lucas, né? Mas são pensamentos e possibilidades, articulações que eu tenho trazido para falar sobre pesquisa de forma geral e pesquisa com imagens também. E queria agradecer mais uma vez pela oportunidade de interlocução e de rever colegas queridos. Lucas já deu uma resposta aqui, né? Muito legal. Eu acho que eu também estava dando aula de metodologias para graduação ano passado, de pesquisa, e sempre falava, né? Toda metodologia tem viés. O importante é você saber qual que é o seu, né? E a partir daí você desenvolve uma pesquisa de uma forma transparente e consciente. Muitíssimo obrigado, primeiramente à mesa, por dar aqui uma hora do seu feriado para poder falar com a gente e resgatar todas essas reflexões e esse histórico do Margem, né? Muitíssimo obrigado a todos os ouvintes presentes. Vamos encerrar. Obrigado, pessoal.